Hoje, dentro dessa série Soteriologia, vamos falar sobre as provas da ressurreição de Cristo Jesus. Uma das provas é o túmulo vazio. Alguém que vai em Israel vai ver, está escrito lá onde supostamente cremos que foi onde foi sepultado Jesus, vai estar escrito: ele não se encontra aqui, ele ressuscitou. Está escrito. A mortalha que foi deixada lá na pedra onde ele estava morto, ele não foi refutado no primeiro século. No primeiro século teve muito questionamento sobre a morte do Senhor Jesus, mas não conseguiram refutar. Claramente nós acreditamos que Jesus Cristo ele ressuscitou, porque também não foi refutado no primeiro século. Três efeitos que exigem uma causa. Nós temos o dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, o domingo, onde ele foi ressuscitado. A igreja cristã crê assim, desde ali do tempo da ressurreição no primeiro século. Os cristãos acreditavam e hoje nós acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. O Novo Testamento, os discípulos escreveram sobre a sua ressurreição, morreram pelo amor desse Deus que morreu e ressuscitou e que está à direita de Deus Pai. Então, essa é uma das provas, tá? Essa é a prova da sua ressurreição. Nós temos essa prova clara, explícita nos evangelhos, que os discípulos mostram que ele ressuscitou. O resultado da ressurreição de Cristo é a base firme para a nossa fé. Se Jesus Cristo, é isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, vai mostrar claramente ali que nós temos essa base verdadeiramente, que brevemente nós vamos ser transformados no corpo incorruptível, incontaminado, igual do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acreditamos, essa é a base da nossa fé, a ressurreição de Cristo. A garantia também do nosso perdão dos nossos pecados. Temos o sumo sacerdote compreensivo, misericordioso e fiel no céu. Poder necessário ao cristão para a vida e o serviço. Ele, através da sua ressurreição, ele dá o que? O poder a cada cristão. Segurança ao cristão da ressurreição e a imortalidade. Através da morte de Jesus e a sua ressurreição, que é claro, nós estamos falando aqui da ressurreição, ele dá um poder para nós crer que nós, mesmo que morra, viverá, assim como ele está vivo. Então nós cremos, a garantia da certeza que um dia estaremos com ele para ali julgar até os anjos decaídos, né? Nós vamos estar com ele ali no grande dia do trono branco ali, porque nós cremos que ele ressuscitou e nós, através dessa ressurreição dele, teremos a vida eterna. Agora vamos falar sobre a ascensão de Jesus. Essa ascensão e exaltação de Jesus Cristo. A ascensão é um evento em que ele partiu desta terra em seu corpo ressurreto, glorificado, visível, levado ao céu. Paulo vai dizer que mais ou menos 500 pessoas viram Jesus Cristo ressurreto. E a sua exaltação, nós referimos ao lugar de honra e poder à destra do Pai, dado por Deus ao Filho ressuscitado que subiu aos céus. Nós acreditamos que ele está ali à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. O resultado da exaltação de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. É isso que diz em Hebreus capítulo 9, versículo 24, Hebreus 4, 14. A certeza do acesso a Deus, é isso que diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Cristo é o cabeça da igreja. Em Efésios capítulo 1, versículo 22 e Colossenses 1,18 mostra que ele é o cabeça. Essa exaltação que Cristo tem, mostrando que ele é o cabeça da igreja depois da sua ressurreição. Literalmente, tem pessoas que dizem assim: eu não preciso me congregar, né? Porque eu sou a igreja. Nós não somos a igreja. Nós somos
membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo forma a igreja. Então tem muito desengrejado que dizem que não precisa se congregar. Isso nós vamos falar em outra aula sobre eclesiologia, que é a doutrina da igreja, mas necessitamos de se congregarmos para formar a igreja de Cristo. Sobre essa exaltação de Deus, de Jesus Cristo, concede dons aos homens. É isso que fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, em Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 13. Então os dons é dado às pessoas que confessaram Jesus. É Ele que dá esse dom para a edificação do corpo de Cristo. Então os dons é dado a homem, mulheres, criança, Deus dá a quem Ele quer. Por isso que mulher pode ser pastora, porque ser pastor é um dom dado por Deus. Só tem um pastor, que é Jesus Cristo, mas tem dons que é dado, os dons pastorais, é dado a tanto homem como mulher. Preparou um lugar para os seus, para nós. Ele teve essa exaltação e também ele foi nessa exaltação que ele teve, ele foi preparar-vos lugar para aonde Jesus Cristo está, estaremos com ele também. Cremos que ele prometeu voltar para buscar a sua igreja. Então, meus queridos, amados irmãos, aqui nós temos observado a ascensão de Jesus após a sua ressurreição. E valores práticos da ascensão e exaltação de Cristo. Um incentivo à santidade. Ele diz em Colossenses 3, do versículo 1 ao 4, sobre essa santidade. Deveremos ser santo como Jesus Cristo é santo. Um conceito correto da igreja. Uma atitude correta para com o mundo. Filipenses 3, 20. Um profundo senso de responsabilidade pessoal. Romanos capítulo 14, versículo 7, 2 Coríntios 5, 9, versículo 10 e Efésios 6, 9. Alegre esperança da sua volta. Então, em João capítulo 14, versículo 3, sobre os valores práticos da ascensão e exaltação de Cristo. Nós temos que ter essa convicção que Jesus Cristo teve essa exaltação e através dessa exaltação dele, ele nos incentiva à santidade. Ele tem conceito correto para a igreja, uma atitude correta para com o mundo, como deveremos viver. Isso ele mostra na sua santidade, na sua exaltação, quando ele tem exaltação, porque ele venceu a morte. Que nós possamos ser santo como Jesus foi santo. Nós estamos falando aqui de Jesus. Para ter salvação, temos que vir para essa salvação através de Jesus. O Espírito Santo mostra o nosso pecado e nós confessamos Jesus e através de Jesus temos a vida eterna. Então precisamos conhecer um pouco sobre a morte e a ressurreição de Cristo.